Olá, amigos do Esporte a Motor, de Singapura para o Japão. Um outro GP que retorna agora ao calendário depois de uma ausência de 2 anos. Circuito de Suzuka, palco de 13 decisões de título, inclusive os 3 de Ayrton Senna e um de Nelson Piquet, o terceiro dele. Max Verstappen teve sim um match point na semana passada em Singapura, mas não conseguiu fechar a conta do campeonato. Só que ele ficou muito, mas muito perto de se tornar um bicampeão agora neste fim de semana. Ele já nem mais precisa de uma combinação de resultados. Agora depende apenas dele mesmo. Se vencer a corrida e fizer a melhor volta, numa pista em que a Red Bull é franca favorita, ele sai da casa da Honda como bicampeão mundial. E é também o nosso primeiro programa falando deste país maravilhoso e de tanta cultura e história. Seja bem-vindo a mais um Pré-GP, o programa trazido a você pelo Petronas Synthium com tecnologia Cooltech e pelo BRB, o Banco de Brasília que abraçou o automobilismo brasileiro. O Japão não é só um país diferente. Estando lá, a impressão que se tem é a de que estamos em um outro planeta. Para os ocidentais que chegam ao Japão, é um desafio. Fuso horário, comida, idioma, mão de direção inglesa, mas é um lugar fantástico, de cultura milenar e um povo extremamente pontual. Tão pontual que a média anual de atraso dos trens do país é de 18 segundos. Pontualidade é uma das coisas que os japoneses levam muito a sério. São 125 milhões de habitantes distribuídos em 378 mil quilômetros quadrados, uma área pouco maior que a do estado de Mato Grosso do Sul, e uma população que vem diminuindo. Só neste ano o país passou a contar com 726.300 habitantes a menos. O número de mortes tem superado o de nascimentos desde 2019. Para nós jornalistas, o GP do Japão traz uma logística complicada. Quase todos os voos chegam no aeroporto de Narita, em Tóquio. Alguns países têm voos diretos para Nagoya, o Brasil já teve também, o que economiza 350 quilômetros de viagem. Para quem chega em Tóquio, o caminho é pegar um trem para a estação central e de lá embarcar em um trem-bala que leva a Nagoya. Viagem confortável e muito rápida, cerca de 1 hora numa velocidade acima dos 300 quilômetros por hora, o que nos dá um prazer enorme olhar pela janela e ver o mundo passar tão rápido. É de fato emocionante. De Nagoya, cada um para o seu lado. Eu explico. É que a própria organização do GP do Japão determina as cidades e os hotéis onde os jornalistas serão hospedados. Cidades muito pequenas, são 19 ao todo ao redor de Suzuka. Yokkaichi é a mais estruturada em termos de hotéis, restaurantes. Vários anos já tive a sorte de ser indicado para lá. Mas a reserva de hotel pode estar, por exemplo, em Komano, Tsu, Hisai, Kameyama, Kawaji, Handa. As dimensões dos quartos dos hotéis não variam com o tamanho da cidade. Em qualquer uma dessas, os quartos são um cubículo onde cabe a cama, um cabideiro e, com sorte, você pode ter uma janela. A mala você tem que abrir e fechar todos os dias para caber em pé entre a cama e a parede. Mas o que não falta no Japão é tecnologia. Em um cubículo como esses, você encontra na cabeceira da cama um painel com botões para acionar alguns tipos diferentes de massagens. E através de um controle remoto, escolhe-se uma das muitas opções de sons para ajudar a adormecer. Canto de pássaros, cachoeiras, riachos, ventania e até chuva forte. Mas pode-se fazer escolha por música clássica. Com o tempo, a gente foi fazendo amizade com os Dekassegues, que são brasileiros descendentes de japoneses,
e que migraram para o Japão atrás de trabalho. Quase todos, aliás, eram e são operários na fábrica da Honda. Eles se programavam por meses e meses fazendo hora extra para que na semana do GP estivessem de folga. A gente se virava para conseguir convites para eles e passávamos juntos, de quinta a segunda, dentro e fora dos autódromos. Todas as noites jantávamos em restaurantes diferentes e todos levavam mulheres e filhos. Após o jantar, virou tradição jogar boliche com essa turma de Nisei, Sansei ou Ionsei. Graças à influência deles, com o tempo, eu consegui fugir daquela imposição dos organizadores e os amigos me conseguiram reservas na própria cidade de Suzuka, que é muito agradável. E houve uma vez, inclusive uma única vez, que por influência do Ayrton Senna, eu consegui me hospedar no hotel que fica dentro do complexo do autódromo, o Suzuka Circuit Hotel, dentro de um parque de diversões chamado Motopia, e que é parte do complexo onde está o autódromo. A gente tomava café da manhã juntos, Ayrton e eu, e saímos a pé para percorrer 500 metros apenas da porta do hotel até a entrada da pista, na esperança de que os fanáticos torcedores japoneses não reconhecessem o Ayrton. Nunca deu certo. Mas teve um dia em que foi pior. Demoramos 1 hora para percorrer aqueles 500 metros. Foi até divertido, vai. Suzuka é uma pista fantástica e desfruta, entre os pilotos, do mesmo status, por exemplo, de Spa-Francorchamps. Rápido e desafiador, o traçado de 5.807 metros consta sempre na lista dos preferidos dos pilotos. O circuito foi construído em 1962, colocando em prática um desejo antigo de Soichiro Honda, ele mesmo, o criador da Honda. A ideia era construir uma pista de testes, e o projeto foi levado adiante pelo holandês John Hoekenholtz, que desenhou, na verdade, o traçado. Na primeira versão, o circuito tinha 3 cruzamentos de nível, mas foi aprovada a versão com apenas um cruzamento. E é até hoje a única pista do calendário que traz um desenho na forma de um 8. Como pista de testes, era completa, com retas, curvas de raio longo e de altíssima velocidade, e também uns poucos trechos de baixa, como a chicane da entrada da reta principal, por exemplo. Daí a virar um circuito oficial de corridas com mais de 5 km de extensão foi questão de tempo. O automobilismo japonês é muito forte, com várias categorias que recebem pilotos do mundo todo, e eles têm muitos autódromos. O GP do Japão foi criado em 1976 e as 2 primeiras edições foram realizadas em Fuji, outra pista icônica desse país. A primeira delas, de 1976, foi o palco da decisão que deu o título a James Hunt, quando Niki Lauda abandonou a corrida debaixo de chuva torrencial, alegando falta de segurança. Vocês vão se lembrar? Esta corrida é um dos grandes momentos retratados no imperdível filme Rush, do diretor Ron Howard, que conta exatamente a história da rivalidade entre Lauda e Hunt. Entre 1978 e 1986, o Japão não fez parte do mapa da Fórmula 1 e, portanto, Suzuka só foi receber o seu primeiro GP em 1987. Foi aquele ano difícil de Nelson Piquet, em que ele havia sofrido um grave acidente em Imola, na Itália, e ainda dividia a equipe Williams com o inglês Nigel Mansell, que contava com uma nítida preferência da equipe inglesa, óbvio. Piquet tentava demonstrar que estava plenamente recuperado do acidente na Itália, mas não estava. Como ele me confessou depois, ele havia perdido um pouco do sentido de profundidade, mas nunca deixou que os médicos da FIA soubessem disso, porque ele correria o risco de não ter permissão para correr. E foi assim, somando pontos, mas ganhando quando podia, que ele chegou à corrida de Suzuka, no dia 1º de novembro, com mais pontos do que o rival e companheiro Nigel Mansell.
O duelo era ferrenho, os dois não se falavam e a equipe jogando a favor do inglês. Mas na disputa da classificação, no sábado, Mansell cometeu um erro, bateu no guarda-reio e machucou as costas. Como ele tinha um histórico de problema lombar, ficou aquela dúvida se ele poderia participar da corrida. Não vou me esquecer nunca. Eu estava voltando do jantar e encontrei na entrada do hotel o Dr. Rafael Grajales Robles, que era um grande amigo meu desde quando entrou na Fórmula 1 como médico particular de Emerson Fittipaldi. Nos anos 80, o Rafael trabalhou com Nigel Mansell. E quando, naquela noite, nos encontramos na escadaria do hotel, ele me puxou de lado para contar um segredo que havia guardado para mim. Mansell estava fora da corrida e até já tinha embarcado de volta para a Inglaterra. A partir daquele momento, mesmo sem entrar na pista, Nelson Piquet já era tricampeão do mundo. Bom, subi rapidamente para o meu quarto e pedi uma ligação a cobrar para o Brasil, que demorou mais de 1 hora. E quando saiu a ligação, eu entrei ao vivo no programa Globo Esporte para dar em primeira mão, ao vivo, claro, a notícia de que Piquet já era o tricampeão mundial. O próprio Piquet só foi saber disso pela manhã, quando acordou. E nos anos seguintes, mais conquistas brasileiras bem guardadas aqui na memória. 3 títulos mundiais de Ayrton Senna em 4 anos. O primeiro, em 88, ele ficou parado na largada, passou a primeira volta em 14º, mas veio recuperando posições. E lá pelo meio da corrida, quando caiu uma chuvinha nem muito forte, aí ele superou o rival Alain Prost para vencer a corrida e o campeonato. O segundo foi em 1990 e muito polêmico. Senna fez a pole e, largando do lado sujo da pista, saiu pior que a Ferrari de Alain Prost. Mas quando chegaram à primeira curva, ele simplesmente não tirou o pé no freio. A batida não foi nada leve e os 2 carros foram parar fora da pista. Isso garantia o bicampeonato de Senna. Na verdade, essa atitude foi uma vingança pelo acontecido no ano anterior, quando Senna tentou passar Prost na chicane e o francês jogou o carro para cima dele. Eles eram então companheiros de equipe na McLaren, mas depois disso não mais se falaram. Depois, em 1991, a disputa era contra a poderosa Williams de Nigel Mansell. O inglês tinha carro para ultrapassar Senna e veio colado no fim da reta dos boxes, mas caiu na armadilha preparada pelo brasileiro. Curva de alta, a Williams, colada na traseira da McLaren, perdeu o controle por causa da turbulência do ar e ficou atolado na caixa de brita. Era fim de campeonato. Ayrton Senna, tricampeão. Mas ele não pôde vencer a corrida. Contra a sua vontade, teve que obedecer a uma ordem da McLaren para que o companheiro Gerhard Berg, fiel escudeiro, é verdade, no ano todo, conquistasse a vitória. Suzuka seguiu no calendário até 2006. Nos 2 anos seguintes, o GP voltou para a pista de Fuji e havia a ideia até de um revezamento entre os 2 circuitos. Suzuka é propriedade da Honda, enquanto Fuji é propriedade da Toyota. Como as 2 marcas, na época, tinham as suas próprias equipes na Fórmula 1, seria até um processo natural esse revezamento. Mas acabou não indo adiante e as 2 fabricantes se retiraram da Fórmula 1 ao final de 2008. De 2009 em diante, todas as edições aconteceram em Suzuka. Uma semana atrás, em Singapura, a Pirelli usou os 3 compostos de pneus mais macios, pista de rua. Agora, no Japão, serão os mais duros, o que é tradicional também na pista de Suzuka, porque ela castiga bem os pneus. Com o 7º lugar de Max Verstappen em Singapura e mais a vitória de Sérgio Pérez e também o 2º lugar de Charles Leclerc, a vantagem do holandês no campeonato diminuiu em 12 pontos, mas com uma corrida a menos. Então, a chance de ele fechar o campeonato agora aumentou. Max pode liquidar a fatura neste domingo sem depender dos resultados
de seus adversários. Basta, por exemplo, vencer e fazer a volta mais rápida da corrida. E mesmo se não fizer a melhor volta, mas vencendo, ele já exclui da briga o companheiro Pérez. Garante o título se Charles Leclerc chegar no máximo em terceiro lugar. Quer dizer, está de fato bem fácil de acontecer, né? No campeonato de pilotos, o holandês soma 341 pontos contra 237 de Leclerc e 235 de Pérez. E só precisa aumentar essa vantagem em 8 pontos sobre o piloto da Ferrari e 6 sobre Pérez para sair dali como campeão. George Russell vem no quarto lugar com 203, só 2 a mais que Carlos Sainz. Veja como a briga está apertada aí. Lewis Hamilton segue no sexto lugar com 170 pontos. Lando Norris acrescentou mais um dígito à sua contagem e agora tem exatamente 100 pontos, 44 à frente de Esteban Ocon e 61 à frente de Fernando Alonso. Com 46 pontos, Valtteri Bottas fecha os 10 primeiros da classificação geral. No campeonato de construtores, a Red Bull também tem uma larga vantagem sobre a Ferrari. São 576 pontos contra 439 da equipe italiana. Com a Mercedes AMG Petronas em terceiro, somando 373. A McLaren retomou o quarto lugar da Alpine, mas aí a briga é apertada, a diferença de apenas 4 pontos, 129 a 125. A Alfa Romeo segue no sexto lugar com os mesmos 52 pontos, enquanto a Aston Martin sobe de nono para sétimo, ultrapassando a AlphaTauri e a Haas, que estão empatadas. A Williams fecha a tabela com seus 6 pontos, obtidos por 3 pilotos diferentes, 2 de Albon, 1 de Latifi e 2 de De Vries, que substituiu o Albon em Monza. Corrida no Japão significa madrugada adentro. Nós na Band e no Band Esportes vamos agitar as suas noites no final de semana, pode ter certeza disso. Quer ver? À meia-noite de quinta para sexta, nós abrimos a transmissão para o primeiro treino livre, sempre 10 minutos antes do começo, isso no Band Esportes. Às 3 da manhã acontece a segunda sessão. Só que este segundo treino livre terá 90 minutos de duração em vez de apenas 1 hora, porque a Pirelli vai testar um protótipo do pneu de pista seca de 2023. Isso, aliás, vai acontecer também no GP dos Estados Unidos. De sexta-feira para sábado, teremos o terceiro treino livre também ao vivo no Band Esportes à meia-noite. E às 3 da madrugada, vamos ao vivo com a classificação, só que aí é na Band. Na madrugada de sábado para domingo, a largada da corrida acontece às 2 da manhã, mas desde a 1 estaremos falando de Fórmula 1 ao vivo para ter uma madrugada bem agitada aí com vocês. E tem mais, a previsão do tempo aponta alta possibilidade de chuva no horário da corrida. Será? Na segunda-feira, chega de madrugada. Nós teremos o nosso tradicional Batendo Roda com Rubinho Barrichello às 18 horas no meu Instagram, @Regileme. Me seguem lá. E que no dia seguinte fica disponível aqui no nosso canal do YouTube. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais de Suzuka e todas aquelas pequenas cidades em torno dela. Um grande abraço e eu espero todos vocês na madrugada desta quinta na tela do Band Esportes. Tchau e até lá.